Fala, concurseiros, tudo beleza com vocês? Olha só, estamos aqui neste momento iniciando um projeto para o ano de 2025, tá? Eu vou trazer aqui ao longo desse ano de 2025 várias aulas dos principais assuntos de informática para concurso. Essas aulas trarão conceitos importantes para você levar para a sua prova e mais do que isso, a gente vai ver como esses assuntos são cobrados na prática. A gente vai resolver questões, eu vou trazer para vocês questões de prova, questões que trazem pegadinhas e como você não cair nelas, tá bom? Então a gente vai começar essa sequência de vídeos falando justamente sobre os conceitos básicos de informática. Alan, o que é esse conceito básico? Olha, quando você tiver aí no seu edital conceitos de hardware, conceitos de informática, conceitos e fundamentos da informática, da computação, o que a banca ela está te pedindo aí nesse edital é que você tenha um conhecimento a respeito de como funciona um computador. Então, aqui você vai precisar saber quais são os componentes que formam um computador, o que é, primeiramente, né, um computador. Afinal, você tem que entender o próprio conceito de computador para você entender melhor qual é o seu funcionamento, beleza? Então, segue aqui comigo, porque neste vídeo você já vai descobrir o que é um computador, o que é a informática, quais são os elementos que formam um computador, quais são os tipos de computador e, é claro, eu já vou trazer também questões para a gente resolver juntos aqui, beleza? Então, vamos comigo aqui para a gente começar o nosso estudo sobre esse assunto que é bastante importante, beleza? Pessoal, começando aqui, então, justamente com o conceito de computador e o conceito de informática. São dois conceitos que, na verdade, eles se complementam. Olha só, primeiro, o que é o computador? O computador, ele é uma máquina eletrônica, né? A gente está falando hoje em dia de um componente eletrônico, trabalha com eletricidade e que permite processar dados, tá? Aqui, quando eu falo de processar, ele tem um significado diferente do termo processar, que a gente está muitas vezes habituado, né? Quando eu vejo lá, por exemplo, no meu estudo de direito constitucional, a gente vai, em algum momento, falar sobre processar, mas aí, né, não está relacionado com o processar da informática. O processar do direito é uma coisa e o processar daqui é outra. A gente vai entender já já o que é esse processamento, tá bom? Então, o termo computador, olha só, voltando aqui, ó, ele provém do latim, que é o termo computare. Pessoal, computar significa calcular. Olha só que beleza, ó. Então, quando eu falo que eu vou computar, eu estou dizendo que eu vou calcular. Dessa forma, a gente já começa a trazer aqui alguns entendimentos. Então, se computar significa calcular, computador é uma máquina que vai fazer cálculos. Aí você pensa, Alan, mas eu nem utilizo o computador para fazer cálculos. Na verdade, eu só vou usar para assistir aulas, aqui suas lives, seus vídeos, assistir Netflix. O que acontece é que o que nós vemos na tela, o que nós escutamos através de áudio no computador, tudo isso é justamente fruto de cálculos matemáticos extremamente complexos. E é para isso que o computador foi criado, para resolver esses tipos de cálculos, tá? A gente vai entender melhor como é que funciona esse processo, mas desde já eu quero que vocês entendam isso. O computador, ele é um equipamento, ele é uma máquina que foi criada para a resolução de cálculos. E aí eu chamo isso de computar. Computar, calcular, já associa isso, que é a mesma coisa, beleza? E aqui é onde entra justamente esse termo de processamento de dados. O processamento é justamente a conversão, digamos assim, daquilo que está chegando para o computador, que está sendo calculado, que está sendo executado ali e que depois vai te dar uma resposta, beleza? Mas calma, aguarda que a gente vai já eh, estender um pouquinho mais esse pensamento. Vamos só seguir aqui para a gente agora entender qual é o significado da palavra informática. Então, já sei que o meu computador ele é uma máquina que faz cálculos. Já informática, ela também tem um significado, tá? E vai ser interessante nós conhecermos. A palavra informática, ela vem justamente da junção da palavra informação mais automática. Então perceba aqui que esses dois termos, eles agora já se complementam. A informática ela é criada para isso, para que você tenha a informação de maneira automática. Alan, como é que funciona isso? É só você olhar, por exemplo, no seu celular, nos seus computadores atuais.
Então você aperta ali um botão, muitas vezes, ele já aciona vários e vários comandos que foram programados, que foram eh, desenvolvidos por pessoas, e ali você já tem um resultado. E olha só, às vezes você nem precisa acionar nada, porque você já tem aquele sistema já configurado para funcionar em algumas situações sem a sua intervenção. Quer ver um exemplo disso? Um simples alarme que você bota no seu celular. Você configura, você deixa pronto e automaticamente ele vai te despertar no momento que você escolheu. Tranquilo? Então a informática ela veio para justamente produzir informações de maneira automatizada. E aí é onde entra o computador. Para que essa informação ela seja automatizada, eu preciso de uma máquina realizando esses cálculos para mim. Tranquilo? Entendido aí esse ponto inicial, o computador faz os cálculos para que eu tenha a informação automatizada no final. Tá legal? Voltando aqui agora, a gente vai avançar um pouquinho mais e falar sobre a história da computação. Alan, eu preciso saber a história do computador? Bem, alguns concursos eles podem trazer alguns elementos da história da informática, beleza? Mas aqui é também para reforçar o nosso entendimento. Então, não só isso pode aparecer em alguma questão, tá? Eu vou revelar aqui para vocês alguns pontos que podem aparecer, mas também para você compreender o que nós temos hoje, na verdade, ele é fruto de uma evolução e que não é recente. Se você for pegar a história do computador, pessoal, ela vai remontar aí a mais de 5.000 anos. Como assim, Alan? Porque o computador, ele surge dessa ideia, dessa necessidade que o ser humano tem de obter esses cálculos automáticos. Então, tudo isso vai começar aqui, ó. A história do computador, na verdade, ela começa, ó, 5.500 anos antes de Cristo. Vala-me Nossa Senhora, é tanto tempo assim, Alan? É. Por quê? Porque é aqui que vai surgir um equipamentozinho chamado de ábaco. Pessoal, o ábaco, ele é considerado, aliás, a primeira calculadora da história. Beleza? A gente até estuda isso no colégio, né? Ó, até tem aqueles modelos lá na escola para a gente entender o seu funcionamento. Então é a partir daí que vem essa ideia de você criar uma máquina que faça cálculos. Claro, até então essa máquina, ela não era uma máquina eletrônica, né? Você tinha ali um negócio meio que manual ainda, tá bom? Aí ele começa a passar por algumas evoluções, né? Então já destaquei aqui para vocês alguns pontos importantes nessa história do computador. Então lá em 1642 surge uma máquina chamada máquina de Pascal, onde ela já começa a ter mecanismos um pouco mais complexos, tá? Outro papel importante que a gente tem dos computadores é justamente durante a Segunda Guerra Mundial, onde um matemático inglês chamado Alan Turing, ele cria um computador, tá, para resolver cálculos matemáticos de guerra, e ele é considerado, né, esse daqui, um dos primeiros computadores pré-modernos, tá? Agora, é aqui que começa a ficar um negócio mais interessante e é aqui onde começa também a aparecer a algumas questões que podem te remontar a alguns desses computadores, como, por exemplo, o ENIAC. Pessoal, o ENIAC é considerado o primeiro computador, um dos primeiros, tá? Mas para muitos o primeiro computador moderno. E ele é feito lá em 1946. E aqui o detalhe, esses computadores eles eram gigantescos, tá? Já já a gente vai falar sobre a classificação, ou seja, sobre os tipos de computadores, e vocês vão perceber que essa classificação muitas vezes ela vai se dar também em relação ao seu tamanho e em relação à capacidade de realizar esses cálculos. Quanto mais rápido é esse computador, né, em tese, vai ser considerado ali um supercomputador. Tá legal? E aí os computadores vão evoluindo, né? Aqui nós temos a segunda geração de computadores, tá? Eles reduzem mais o tamanho, né, um pouco mais em relação aos anteriores, mas ainda são computadores bastante grandes, tá? Depois vai diminuindo um pouquinho mais, entra aqui no que nós chamamos de terceira geração, até chegar ao que nos interessa. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos na quarta geração, que ela vai começar lá em 1970 até os dias de hoje. Aí você olha assim, Alan, mas esses computadores ainda são muito velhos, né? Por quê? Começa, como eu falei para vocês, lá em 70, tá? Mas as características desses computadores, elas são mantidas até os dias atuais. O que vai mudar então? O que vai mudar é que os computadores vão ficar cada vez menores, vão ficando cada vez mais rápidos
E detalhe, por eles ficarem menores, também começam a surgir os chamados computadores portáteis. É aí que começa a surgir os nossos notebooks, os tablets, celulares, que a gente vai já chegar neles, beleza? E nós temos aqui, para fechar tudo isso, ó, nós temos a chamada computação quântica. Alan, nunca nem ouvi falar desse negócio. Bem, esse tipo de computador ele ainda está em fase experimental, tá? Vez ou outra você escuta aí uma notícia sobre a Google, sobre a NASA, empresas gigantescas aí fazendo testes nesse tipo de computador e aos poucos ele vai avançando. Então, é um tipo de computação que ainda não está no mercado, mas nós já temos questões de prova sobre isso, tá? Então, se vier para você uma questão que falar sobre a nova geração de computadores que usa, olha só, deixa eu anotar aqui para vocês, ó, os conceitos de física quântica, tá? Calma, não precisa estudar o que é física quântica, saber como funciona esse negócio, não. Basta que você saiba que os próximos computadores, a expectativa é que eles sejam extremamente rápidos. Coisas que os nossos computadores tradicionais hoje levariam dezenas de anos para fazer, esse tipo de computador vai fazer em questões aí de minutos ou até de segundos, tá bom? Então, o que nos espera é um cenário bem promissor em termos de informática e em termos de computação. Tranquilo? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é que o computador ele passa por essa evolução e ele passa por essas atualizações até chegar aos modelos que a gente tem hoje. E aí a gente pode considerar, digamos assim, os primeiros computadores modernos justamente aqui, ó, ENIAC de 1946, tá bom? Beleza, entendido esse processo aqui de evolução, agora a gente vai começar a falar sobre os tipos de computadores, tá? E aqui já começa a ter mais questões de prova. Então aqui já redobra aí a sua atenção para você entender direitinho como é que eu vou classificar os meus computadores. Quando é que eu digo que ele é um PC, um computador de mesa? Quando é que eu digo que ele é um desktop? Quando ele é um notebook? É bem tranquilo aqui de vocês entenderem, tá? Então vamos começar aqui, ó, com o primeiro modelo, que é justamente o supercomputador. Aqui o próprio nome você já está sabendo do que se trata, ó. É o computador que tem super velocidade, super armazenamento, beleza? Esses computadores, Alan, onde é que eu vou encontrar? Tem como comprar ali na loja da esquina? Não. Esses computadores aí pertencem a empresas gigantescas. Aí a gente está falando de empresas como a própria NASA, como você vê aí na imagem, Google, Microsoft, empresas, computadores que fazem, por exemplo, os cálculos de meteorologia, que fazem pesquisas científicas. Então, como o próprio nome já está falando, ó, são computadores super rápidos. A ideia aqui é que eles sejam utilizados em tarefas, ó, tarefas extremamente complexas, que exigem cálculos, que exigem processamento de um nível muito elevado, ok? Aí, além do supercomputador, nós vamos ter aqui os chamados mainframes, tá? Mainframes é o nosso segundo modelo de computador. Aqui nós também estamos falando de um computador com velocidade elevada, tá? Elevada. Então, mais uma vez aqui, são computadores extremamente caros, extremamente rápidos, que vão ser utilizados por empresas que, por exemplo, fornecem serviços de internet. Então, você tem aí empresas que usam, por exemplo, isso aqui, ó, para oferecer os serviços que nós chamamos de computação em nuvem, tá? É um assuntozinho bem importante que a gente vai estudar mais à frente, que é justamente os serviços de computação que funcionam direto da internet. Então, são computadores também voltados para grandes empresas, para ser utilizados como banco de dados, tá legal? Ainda não são os modelos que a gente está mais habituado. Um outro termo que nós vamos encontrar também em provas vai ser essa palavrinha aqui, ó, servidor. Aqui eu não estou falando propriamente de um modelo de computador, mas na característica que ele vai exercer. Então, quando eu falo de um computador servidor, é justamente um computador que oferece
um serviço. Alan, que serviço vai ser esse? Pode ser um serviço de armazenamento de um site. Então, se você tem um site, né, você cria aquele site, você precisa hospedar esse site em algum lugar. Então, você precisa de um servidor. Então, geralmente, são computadores que vão te oferecer algum serviço aí de informática, beleza? Aí agora a gente começa a ver aqueles modelos que são mais comuns. Opa, agora eu já começo a identificar esses modelos de computadores. Por exemplo, eu tenho esse modelozinho aqui que durante muito tempo foi aí disparado o tipo de computador que você mais encontrava nas casas, né, das pessoas, nos usuários comuns, que são os computadores chamados de desktop ou ainda computadores de mesa, tá legal? Ele tem, ó, essa caixazinha metálica aqui, cuidado, o nome disso aqui não é CPU, tá? Isso aqui o nome é gabinete. Alan, eu chamei a vida toda isso de CPU, tem problema? No dia a dia não tem problema, mas para a sua prova são termos diferentes, tá? A gente vai diferenciar eles com mais detalhes. Aí acompanha, claro, né, o monitor, o mouse e o teclado, beleza? Lembra que eu falei para vocês que os computadores eles foram ficando mais rápidos e eles também foram ficando menores. As peças, os componentes foram reduzindo e ocupando menos espaço. Então vai chegar um momento que nós vamos ter, ó, este modelo aqui chamado de All-in-One, ou seja, tudo em um. Já fazendo a tradução literal para vocês. O que é que acontece aqui? O que acontece é que você vai ter os componentes que antes estavam aqui, ó, no gabinete, todos eles já vieram parar aqui dentro, ó, dentro do monitor de vídeo, tá? Veio parar aqui dentro do monitor. Então, esse modelo All-in-One, a única diferença é que monitor, gabinete com os componentes estão na mesma peça, beleza? Aí a gente vai, claro, né, passando por essa evolução dos computadores, vai surgir os computadores portáteis, que nós chamamos de notebook, ou também você vai encontrar esse termo aqui, ó, laptop, tá? Laptop. Enquanto que o desktop, desk é mesa, então top é o que está em cima, então desktop é o computador que está em cima da mesa. E o lap, em inglês, é colo. Então, laptop, por quê? Porque é aquele computador que você bota em cima das pernas, né? Em cima do colo, tá bom? Então, laptop e notebook, nesse ponto aí, eles vão ser sinônimos. Além do notebook, nós vamos ter também um modelo que é mais leve, é mais fino, é mais rápido, e aí eles tiveram que mudar o nome para Ultrabook. Então, você vai entender o Ultrabook como sendo um notebook mais leve e mais rápido, tá bom? Basicamente é isso. E que a bateria também dura mais tempo, então ele tem maior autonomia. É como se fosse uma evolução do notebook, tá legal? Mais leve, mais rápido, dura mais tempo. Esse é o entendimento que você vai ter em relação a esse computador. Aí nós temos também um modelo que ele é muito peculiar, é o chamado Chromebook. Alan, o que é esse Chromebook? Eu conheço o Google Chrome, que é o navegador. Pessoal, esse modelo aqui, ó, ele é desenvolvido pela Google, tá? E ele utiliza um sistema operacional que é o Google OS. Qual é o objetivo dele? É justamente ter um notebook bem simples, leve, né, baratinho aí, para que você possa usar para serviços bem banais, como navegar na internet, assistir alguma coisa, tá? Então, esse é o objetivo desse modelo aí. Aí nós vamos encontrar aqui, ó, o modelo ainda de computador chamado de tablet, que é como se fosse um computador composto só da tela, né? A gente teve aí o mais famoso de todos, é o iPad, tá? Ele que meio que inaugura esse segmento chamado de tablets, que é como se fosse um celular gigante, podemos dizer assim, né? E é muito utilizado para isso também, né? Para você navegar na internet. Lembrando que aqui a própria tela, ó, ela já vai servir também como teclado. Tranquilo? Finalmente nós chegamos no último e mais utilizado tipo de computador que nós temos hoje. É o nosso smartphone. Que significa aqui, fazendo a tradução já para vocês, ó, é o nosso telefone inteligente, né? O termo smart em inglês significa isso, inteligente. Tá legal?
Esse daqui, pessoal, é hoje o tipo de computador mais utilizado aí, ó, disparado. É só você pensar, você passa quanto tempo na frente do seu computador, de um notebook, ou compara aí quanto tempo você passa utilizando o seu celular. É assim? Então, por conta disso, eu costumo muitas vezes fazer a associação com recursos que a gente tem nos computadores de mesa, notebooks, com o celular, porque eu sei que vocês estão mais acostumados a utilizar o smartphone do que os computadores tradicionais. Tá legal? Então, vamos agora falar um pouquinho aqui, aliás, vamos agora responder algumas questões sobre esse assunto, ó, antes da gente avançar para o próximo conteúdo. Olha só como é que isso vem em prova. Ó. Temos aqui uma questão da banca Quadrix desse ano, 2024. Os supercomputadores possuem milhares de processadores trabalhando em paralelo para resolver problemas científicos avançados. Pessoal, certo, tá? Esse é o nosso gabarito. O que é que acontece? Esses computadores, esses supercomputadores, eles possuem dentro dele vários equipamentos que vão realizar esses cálculos. E a gente vai já estudar mais a fundo sobre isso, com mais detalhes, e dentro do computador existe um componentezinho chamado de processador. Lembra que a gente falou daquela palavrinha lá? Processamento de dados é o cálculo das informações, é o que vai tornar legível, que vai te dar como retorno aquilo que o computador está executando. Então, para isso, eu vou ter que ter dentro dele um componente chamado de processador. E aí, para que o computador tenha essa super velocidade, tá? Para que ele possa realizar problemas científicos avançados, né? Como eu disse para vocês, uma das tarefas que são utilizadas aí nos computadores com essa característica, esses supercomputadores, é justamente o cálculo científico. Então, você tem aí cálculos meteorológicos, você tem pesquisas científicas em várias e várias áreas, né? Então, eles fazem muitas vezes simulações no computador para várias situações do mundo real. Então, para tudo isso, você precisa de um nível de processamento elevadíssimo. E aí é onde entra os nossos supercomputadores. Beleza? Bora aqui para a próxima questão, ainda a respeito dos tipos de computadores. Ó. Um laptop é um computador com funções reduzidas em comparação com um desktop. Isso se deve ao fato dele não, olha só, não possuir um processador. Pessoal, isso aqui está errado, ó. Tá errado, né? Que é o nosso gabarito. Errado aí duas vezes, né? Alan, então duas vezes errado vira certo? Não, né? Aqui não. O que acontece? Primeiro que ele está dizendo que um laptop ele tem funções reduzidas em comparação a um desktop. Pessoal, isso nem sempre é verdade, tá? Muitas vezes você tem laptops, você tem notebooks que têm uma velocidade maior do que os computadores de mesa. Então, isso vai depender da configuração que você vai escolher. Durante essas aulas aqui, vocês vão entender melhor o que é o processador, como funciona a memória, todos esses componentes, no final das contas, é quem vai determinar a velocidade do computador. Então, não posso afirmar que um computador de mesa ele é sempre mais rápido do que um computador de colo, um laptop ou um notebook, por exemplo. Não dá para afirmar isso. E ele ainda completou dizendo assim, ó, o fato dele ser mais lento, ter suas funções reduzidas, é justamente pelo fato dele não ter um processador. Isso não acontece. Vocês vão descobrir que todo computador ele precisa ter um processador. Não dá para você ter um computador funcionando se dentro dele lá não tiver um dispositivo chamado de processador. Beleza? Então, gabarito aqui é errado. Ok? Voltando aqui, próxima questão. Um mainframe é um computador capaz de operar 24 horas por dia e 7 dias por semana, com tempos de inatividade e extremamente baixos. Isso aqui está correto. O gabarito aqui é certo. Lembra, os mainframes, pessoal, eles são utilizados pelas grandes empresas, tá? Para justamente funcionarem de maneira online. Então, você tem ali esses computadores para fornecer serviços de internet, de hospedagem de site, computação em nuvem, como nós falamos. Então, já pensou? Você tenta acessar o seu e-mail, está hospedado em um desses computadores e simplesmente você não consegue porque o computador está desligado?
Você vai salvar o seu arquivo na nuvem, né? Vai salvar ali um documento no Google Drive, por exemplo, que também está armazenado em um desses computadores e simplesmente não dá para você salvar porque o computador não está funcionando. Então, a ideia desses computadores é, ó, funcionar e a todo vapor. Então, eles estão rodando ali, ó, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É claro que em alguns momentos eles vão ser desligados, eles têm uma programação de manutenção, digamos assim. Então, quando aquele computador for desligado, já tem um outro para assumir o lugar daquele que vai receber a manutenção, tá? E da mesma forma, né, nenhum computador ele é infalível, então ele está sujeito também a ter algum problema. Se houver algum problema nele, já tem um outro para assumir o lugar, beleza? Mas essa é a característica, tá? Ele vai funcionar a maior parte do tempo possível. Bem, vamos falar então agora a respeito do funcionamento do computador. Aqui você precisa entender dois termos que estarão presentes muitas vezes na sua prova, tá? O primeiro termo é esse aqui, que nós chamamos de hardware, tá? Hardware, em inglês, tem esse significado de componentes físicos, tá bom, pessoal? Não esqueçam disso. Quando eu falo na informática sobre hardware, o que eu estou falando é sobre a parte física do seu computador. Tudo que você consegue tocar, tudo que você consegue manusear na informática, eu chamo isso de hardware. Alan, então quer dizer que o meu mouse ele é um hardware? Sim. O meu teclado também é? Também é. Monitor, memórias, processadores, gabinetes, impressora, todos os componentes que são físicos, eu posso simplesmente dizer que eles são hardware e acabou a história, tá? Então, por isso que quando a gente estuda conceitos de hardware, o que nós vamos estudar ali é sobre os dispositivos que formam o seu computador e como é que eles funcionam. A gente precisa entender qual é a forma que eles vão conseguir, por exemplo, levar informação entre esses equipamentos. Como é que a informação sai, por exemplo, do seu pendrive e passa lá para dentro do seu computador? Como é que você, por exemplo, está conseguindo assistir essa aula? Como é que essas informações elas são convertidas entre esses equipamentos? É disso que nós estamos falando, tá? Agora, não dá para você entender sobre o hardware sem entender também que ele não funciona sozinho. Um computador, ele não é formado apenas por peças. Essas peças, se elas não tiverem a inteligência ali dentro, digamos assim, simplesmente vai ser um peso de papel. Então, para que o computador funcione, nós temos que ter o corpo dele, ou seja, nós temos que ter os dispositivos e também nós precisamos ter a parte lógica. Aqui nós estamos falando dos programas de computadores. É aqui que vai entrar o seu sistema operacional, é aqui que vai entrar os aplicativos para você criar textos, planilhas, slides, para você acessar a internet, para você conversar, né? A gente está falando aí dos comunicadores, como o WhatsApp. Então, toda essa galera aí, ela pode ser simplesmente chamada de software, beleza? Então, já faz essa anotação aí no seu material, se você ainda não sabia disso. Se você já sabia, anota de novo, porque esses termos estarão presentes sempre no seu estudo de informática. Por quê? Porque o próprio estudo da informática ele vai ser dividido entre você estudar o hardware e você estudar o software. A maioria dos assuntos que a gente vai ter nas provas, ele está direcionado ao software, beleza? Então você tem que estudar aí sobre o Windows, você tem que estudar o Word, o Excel, o PowerPoint, navegadores, tudo isso é software. Mas você também vai ter que estudar em vários pontos os dispositivos. Então você vai ter que estudar sobre pendrive, você vai ter que estudar sobre memória, sobre processador, você vai ter que estudar na parte de rede, sobre os equipamentos de rede, roteador, modem e por aí vai. Tá legal? Então, desde já, eu já vou entender que existe essa divisão entre a parte física e a parte lógica, mas que elas estão casadas. Para que o computador funcione, eu tenho que ter esses dois itens aí trabalhando em conjunto, beleza? E aqui eu já deixei também no slide, ó, exemplos justamente para facilitar esse entendimento de vocês. Então, quando eu falo de hardware, eu estou falando da parte física, e aí eu estou falando de peças e eu estou falando de dispositivos do meu computador. Então, aqui a gente tem ó, caixinha de som, fone de ouvido, webcam, pendrive, mouse, teclado, gabinete, monitor e por aí vai. E do outro lado, a gente tem então a parte lógica, que são os programas. Aí dos mais variados, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, beleza? Para finalizar então esse entendimento, né, eu trago essa brincadeira que a gente costuma fazer na informática, que é o seguinte: o hardware, pessoal, é aquilo que você
chuta, tá? É aquilo que você chuta. E o software é aquilo que você xinga, e aí você não esquece mais. Ou seja, o que é físico é o hardware, e o que é lógico eu não posso chutar, mas eu posso xingar, é o meu software. Alan, e o que é esse camaradinho aqui que está do lado, né? O que é que ele significa? Esse termozinho aqui, pessoal, ó, é um termozinho esquisito, né? Mas que é fácil de você entender. Uma coisa que vocês já devem se acostumar é que na informática a gente está cheio ali de termos em inglês. Por quê? Porque a maioria, eu diria aí, das tecnologias que a gente encontra no mundo da informática, elas vêm de países da língua inglesa. Então a gente está falando de Estados Unidos, está falando de Reino Unido e por aí vai. Então muitas vezes o termo é estranho não é porque eles querem tornar estranho, é porque é uma palavra do idioma inglês. Então esse termo peopleware significa o quê? Usuário. É usuário, sou eu, é você. São as pessoas que utilizam o computador, né? People, lá são pessoas, e esse termozinho where que acompanha é justamente para você identificar o usuário do computador, beleza? Bora reforçar então esse entendimento aqui, respondendo uma questãozinha, tá? Questão que diz assim: para a existência de um sistema de informação, faz-se necessário 3 componentes. São eles: o hardware, o software e o peopleware. Enumere as lacunas abaixo de acordo com os componentes acima. Então, a gente vai identificar do que ele está falando e vamos marcar aqui a ordem correta. Primeiro, ele fala aqui, ó, a pessoa que utiliza o hardware e o software, inserindo ou retirando informações do sistema. Aqui não tem erro. Está falando da pessoa que está utilizando o quê? O computador. Então, eu vou marcar aqui o item 3. Ele está falando do peopleware, tá? Próximo item. Responsável pela organização e metodologia no qual os dados serão processados. Vixe, Alan, agora complicou aqui, ficou mais confuso. Pessoal, ele está falando o seguinte, ó. Quem é que é responsável pela organização e pela forma como os dados serão processados? Bem, aqui a gente está falando de programas de computadores. São os programas que vão organizar como as informações elas vão percorrer o sistema do seu computador. Você já ouviu falar, por exemplo, do Windows, com certeza, né? O Windows, ele é chamado de sistema, né? A classe em que ele entra é um sistema operacional. Por quê? Porque ele é um sistema, ele é um conjunto de programas que vai ajudar nessa operação do computador, ou seja, ele vai organizar. Ei, chegou informação aqui para ser armazenada. Vai abrir esse programa, vai acessar a internet. Então, ele está organizando esse bolo aí, beleza? Então, quem é responsável por essa organização e por essa metodologia na qual os dados serão processados é o nosso software. Então, aqui vai o número 2. E aí, terceiro, ficou mais fácil, por quê? Porque ele está falando da unidade responsável pelo processamento de dados, ou seja, ele está falando de um equipamento, que é o equipamento mais importante que nós temos no computador para efeitos de velocidade, para efeitos de execução dos programas, que é justamente o nosso processador. Calma que a gente vai chegar lá, mas aqui então eu já vou marcar o item 1. Se ele está falando de um equipamento, ele está falando de um hardware, beleza? Portanto, a nossa sequência vai ser 3, 2, 1. Se é 3, 2, 1, já tenho aqui o gabarito, então é a letra A. Tranquilo? É assim, tá, pessoal? É esse tipo de questão que vocês vão encontrar quando a gente fala sobre esses conceitos. Se você dominar esses conceitos do que é o hardware, do que é o software, do que são os usuários, né, o peopleware, você consegue, de boa, responder esse tipo de questão. Tranquilo? Beleza? Vamos então seguir agora, porque nós vamos chegar agora na parte mais importante dessa aula, tá? Nós vamos falar aqui a respeito da arquitetura de von Neumann. Pessoal, von Neumann, né, esse nome aí, ó, John von Neumann, ele na verdade, foi, né, já morreu, ele foi um matemático húngaro, tá? E ele foi o responsável por fazer grandes contribuições, não só na área da matemática, como também na área da computação. Porque lembra, o computador ele não faz cálculos, então ele está inteiramente ligado ali, ó, à computação, aliás, à matemática, beleza? Então, computação e matemática, eles andam
em conjunto. Então, esse camarada aí, ele foi o responsável por definir quais seriam os elementos necessários para que eu tivesse um computador. Isso já numa visão moderna, né? Quando eu falo moderna, é a partir daqueles computadores lá do ENIAC. Então, para que você diga que um determinado eletrônico ele é um computador, ele precisa ter esses 4 elementos que a gente vai falar aqui. Olha só, voltando aqui para o slide, ó, a gente vai então começar a identificar quais são os elementos que caracterizam que um dispositivo ele é ou não um computador. Então ele definiu o seguinte, ó, para que algo seja chamado de computador, ela vai precisar ter isso aqui, ó, a CPU. De novo, CPU não é aquela caixa metálica, tá? Ali é o gabinete. E dentro do gabinete aqui está a sua CPU. E na sua prova, ele pode trazer esse termo, né, CPU, tá? E vem de uma palavra em inglês, ó, Center Processing Unit, ou unidade central de processamento. Unidade central de processamento. Você lembra que a palavra processamento nós vimos lá atrás, né? É justamente a capacidade de transformar os dados que estão chegando no computador em informações. Então, o processador ou a unidade central de processamento do seu computador é justamente a responsável por, na hora que você, digamos assim, ó, na hora que você digita alguma coisa, apertou uma teclazinha aí, o que é que vai acontecer? Aparece um texto na tela. Por quê? Porque aquilo ali foi processado. Então, o processamento ele está ligado a isso, a capacidade de execução do seu computador. E aí nós temos dentro do computador um chipzinho, que é quem vai fazer esses cálculos. Então, nós chamamos isso de uma unidade central. Por quê? Porque ela centraliza. O processamento vai ser praticamente todo feito por ela. E, então, ela faz esse processamento, daí o nome de CPU. Na prova, pode aparecer, então, o termo CPU, pode aparecer unidade central de processamento, pode aparecer o termo em português, UCP, ou a banca pode simplesmente chamar de processador, tá bom? Dá no mesmo, tá? É 6 por meia dúzia. Se aparecer CPU, UCP, processador, unidade central de processamento, tá falando da mesma coisa. Então ele disse o seguinte, ó, para que eu tenha um computador, eu preciso ter um componente que faça esses cálculos. E aí ele chama isso de CPU. E dentro da CPU ele vai ter 3 elementos que a gente vai estudar na próxima aula. Ele vai ter a ULA, que é a unidade lógica e aritmética, a unidade de controle, o C, e os registradores, beleza? Então eu posso resumir aí, ó, que a CPU é como se fosse o cérebro do seu computador. Só que um cérebro ele precisa de outros elementos para funcionar, né? Assim, então o processador, por mais que ele seja importante, ele não trabalha sozinho. Então, para armazenar as informações que estão sendo calculadas, que estão sendo processadas pelo seu processador, ele vai utilizar uma unidade de memória. Então, nós já temos agora aí, ó, o segundo elemento que eu preciso para que eu tenha um computador. Eu preciso de uma CPU e eu preciso de uma memória. Tá legal? Um vai calcular, processar e o outro vai armazenar aquelas informações. Só que tem um detalhe. Como é que eu mando informação para este processador e como é que eu tenho uma resposta? É aí que vão entrar os outros 2 elementos dessa arquitetura, desse modelo que ele definiu, que são os dispositivos de entrada, e os dispositivos de saída. Esses equipamentos eles vão funcionar justamente para isso, para você entrar com dados e para que você tenha uma resposta do seu processador. Pronto. Tenho esses 4 elementos aí, eu tenho agora um computador. Então, se você tem aí, por exemplo, hoje em dia, uma TV, as chamadas Smart TVs, aquelas TVs já são consideradas computadores. Por que, Alan? Porque elas têm justamente esses 4 elementos. Dentro dela, ela tem um processador, você tem como armazenar as informações, porque ela tem uma memória dentro dela, você consegue mandar informações para ela, fazendo pesquisas lá no controle, e você tem a saída, que a resposta é aquilo que você está assistindo, beleza?
Na nossa próxima aula, a gente vai entender melhor quais são os elementos que serão classificados como dispositivos de entrada, dispositivos de saída e também as memórias, ok? Mas é importante que você já entenda esse conceito inicial. Processador executa, processa, calcula, memória armazena e os dispositivos de entrada mandam dados para dentro do processador e os dispositivos de saída recebem a resposta à informação. Tranquilo? Bem, para a gente finalizar aqui, vamos responder então uma questão sobre este assunto. Olha só, a questãozinha de 2024 da banca CPCom diz o seguinte: qual dos componentes de hardware é responsável por realizar os cálculos e processar as informações? Ei, Alan, agora ficou fácil. Falou de cálculo e falou de processamento, não tem para onde correr. Ele está falando do processador. E se vier CPU, eu vou marcar também, porque dá no mesmo. Beleza? Olha como é fácil esse assunto depois que a gente, né, claro, conhece do que se trata. Outra questãozinha aqui para a gente reforçar, ela diz assim: qual dos seguintes componentes faz parte da unidade central de processamento, CPU, em um sistema de computação? Pessoal, bateria faz parte? Não, não falamos sobre isso. Disco rígido faz parte? Ainda não falamos sobre esse componente. Memória secundária? Também não. Opa, aqui sim. Nós vimos que lá dentro está a UC, que é a unidade de controle. Já as unidades de entrada e saída não fazem parte do processador. Lembra, ó, elas estão aqui em contato, ó, com o processador, ó, mas não fazem parte dele. Ó. CPU é só isso aqui, ó. É só essa parte branquinha aqui com esses 3 elementos. E dessa forma nós chegamos ao final da nossa aula sobre conceitos básicos de informática. Peço a você que, se ainda não deixou o seu like, deixe aqui o like se você gostou do vídeo, claro. Deixe aqui também os seus comentários, né, se você ficou com alguma dúvida ou se você quer algum conteúdo para os próximos vídeos, já deixa aqui o comentário que eu responderei a você com o maior prazer. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para que você possa acompanhar os próximos vídeos que nós iremos produzir aqui no canal. Beleza? Vou ficando por aqui. Agradecer então você ter ficado comigo até esse momento. Um grande abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo.